Compartilha o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Queridos, a paz do Senhor. Hoje eu venho falar sobre a importância familiar nas nossas vidas. Infelizmente, quando eu era criança, eu fui rejeitada pelo meu pai, por eu ser morena. Ele sempre não me aceitou, ele dizia que eu não era filha dele, ele dizia que os pretos, ele me chamava de preto, ele falava que pretos tinham atitudes más e tal. Falava muitas coisas pra mim. Ele nunca compareceu em um aniversário meu, ele me rejeitou e eu pensava às vezes que era culpa minha, eu pensava o que eu tinha feito, ficava tentando entender o que tinha acontecido, só que não tinha como entender. O inimigo, ele separou a gente. Eu acredito que depois que o meu pai parou de, ter esperanças com a minha mãe, que os dois voltassem, ele começou mais com isso. Então foi, nossa, uma perda terrível pra mim, porque ele nunca também me tratou muito bem, mas eu tinha esperança que um dia ele me tratasse bem. E graças a Deus que aconteceu um milagre muito grande na minha vida. Depois que aconteceu tudo isso, que ele pegou, eu tentei reconciliar com ele várias vezes. Fui lá onde que ele mora numa fazenda, ele é agricultor, tem várias plantações e tal. Eu fui lá tentar reconciliar com ele. Cheguei lá, fui abraçar ele, ele nem me abraçava, ele não me considerava como uma filha. Conversava comigo como que se eu fosse uma pessoa normal, mas que ele não amasse. Então, isso doía demais em mim. E só de lembrar disso já me deixa, nossa, muito abalada. Porque a falta de um pai é muito terrível, abate a pessoa. Eu venho falar para você que não perca a esperança. Se você também tem um pai igual o meu, não, ou pior, às vezes tem gente que tem pais piores. Os meus primos têm pais terríveis, então, tipo assim, eu não me vejo como uma coitada. Mas eu venho aqui falar para você não perder a esperança, porque Deus reconcilia, Ele muda pessoas. Eu sempre orei pelo meu pai desde quando eu era criança. Então, chegou um dia que eu peguei e aceitei Jesus, que eu me reconciliei com Deus e continuei orando, prossegui minhas orações por ele. Então, eu peguei, liguei para ele e falei para ele que eu amava ele. E ele me disse que também me amava. E eu senti a diferença na voz dele, não só nessa hora, quando ele me atendeu e falou, me chamou minha filha. E eu falei, nossa, Deus muda as pessoas. Foi muito tempo de oração. Quando eu comecei a orar por ele quando eu tinha uns 5 anos de idade. E depois, quando eu saí da igreja com uns 10 anos, eu já não era mais firme na igreja, então eu afastei, parei de orar por ele, mas Deus, ele ouve, ele deixa guardado cada oração sua e ele acha importante. E quando eu voltei para a igreja, eu voltei a orar por ele. E quando eu peguei e liguei para ele, eu vi a transformação e eu vi o quanto que Deus é fiel. Eu venho falar para você que às vezes não tem o apoio de uma mãe, o apoio e auxílio de um pai. Não se deixa abater por isso. Deus, ele é perfeito, por mais que o ser humano não consegue ser. A gente não vem com um manual de como é ser pai, de como lidar com relacionamentos. Às vezes as pessoas ficam assim pelos relacionamentos que elas teve. Então, tipo assim, a gente não pode julgar eles. Eu não julgo meu pai, não sei o que aconteceu com ele, mas hoje eu sei que nós estamos bem e graças a Deus eu converso com ele. Ele acho que tem orgulho de mim, não sei, mas ele hoje em dia eu vejo que ele tá diferente. Ele me chama pra ir lá, ele importa e eu fico muito feliz disso, de ver a mudança de Deus. E eu vivi para testemunhar isso, de que Deus, você pode não ter um pai, você não pode não ter uma mãe às vezes, mas Deus te guarda, Deus está sempre do seu lado e ele nunca vai te deixar.
Ele é fiel, mesmo que o ser humano não seja. Ele vai sempre te guardar. E se ele quiser, um dia ele transforma essa pessoa. Ore por essa pessoa, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, seja pela sua avó. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas ora por ele e não desiste. Não desiste porque Deus ele é fiel, ele guarda. Às vezes ele só quer ver a gente insistindo o tanto que a gente quer uma coisa. Eu tive uma infância muito triste, assim, em relação ao meu pai, mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar a minha mãe presente. Minha mãe sempre estava lá, sendo pai e mãe. Ela foi uma guerreira e hoje em dia Deus me honrou com a felicidade de ter a reconciliação com meu pai. E antes eu nem suportava falar do nome dele, nem suportava conversar com ele porque eu tinha muita raiva. E hoje em dia eu vejo que isso não leva ninguém a nada. Na época isso pra mim fazia sentido, ter raiva do meu pai, achar que eu ia sobreviver sem ele, porque às vezes a gente pega e pensa que a gente é bem sem ele, mas às vezes o ódio é um amor que a gente não consegue domar. É um amor que a gente queria ter pra gente e acaba se transformando em ódio. Então tira isso do seu coração. Por mais que você não admita, você ama essa pessoa, senão você não odiava ela. Então, tira isso do seu coração, ora por essa pessoa, que Deus vai curar isso, que Deus vai salvar essa pessoa e vai mudar ela para você. Em nome de Jesus, eu venho profetizar isso na sua vida, porque não tem nada melhor do que uma família unida, e é isso que o inimigo está querendo destruir nesse tempo. Eu lembro que quando eu era criança, que os meus pais estavam separados, eu chegava na escola, eles se separaram quando eu tinha 4 anos, eu chegava na escola e via todas as crianças sendo levadas pelos pais, pelo pai e a mãe, e eu ficava perguntando para minha mãe, mãe, por que que a senhora não casa com meu pai de novo? Na minha época, quando eu era criança, isso não era normal, ter pais separados. Hoje em dia isso tá ficando tão normal. Luta pelo seu casamento, luta pelo seu filho, trata o seu filho diferente, seja uma pessoa diferente, não seja o que o seu pai talvez foi para você. Não seja assim, porque a gente tem o poder de mudar a geração, sim. Se cada um for diferente, a gente consegue mudar a nossa geração. Então é isso que eu venho te incentivar a ser melhor e ora pelos aqueles que não são. É isso que Jesus deixou pra gente, amar o nosso inimigo e orar por eles. Porque é fácil orar por quem você ama, é muito fácil, mas orar por quem você não gosta, não suporta e não se dá bem, não é fácil. Mas você vai começar a amar essa pessoa. A partir do momento que você começa a orar por ela, Deus vai agindo no seu coração e você vai começando a amar. Você vai começando a ter piedade dessa pessoa. Então ora por ele, ora por ela. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Eu tenho certeza, assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. E eu venho dedicar esse vídeo para uma amiga minha, que ela sabe quem é, e que Deus te abençoe, que Deus possa te dar a reconciliação, que ele vai abençoar a sua vida e vai mudar a história, porque ele mudou a minha. Em nome de Jesus. Beijo!